Olá, queridos ouvintes. Eu sou a Isabel. Eu sou a Luísa. Eu sou o Amir. E eu sou a Sofia. E hoje vamos falar sobre o projeto de vida e sua importância para o desenvolvimento dos jovens. Bom, a adolescência é uma fase da vida crucial para o desenvolvimento. Fase essa em que se espera que os jovens pensem sobre seus futuros e suas aspirações. Então, para começar, vamos contextualizar a importância desse assunto em nossas vidas e na educação. Vamos pensar primeiro sobre a legislação educacional brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a chamada LDB. Essa legislação destaca a necessidade de considerar a formação integral do aluno, incluindo a construção do projeto de vida como parte essencial do processo educativo. Vale lembrar que isso não esteve sempre presente na LDB, mas em 2017 ela passou por uma alteração significativa, exigindo que os currículos do ensino médio considerem a formação integral do aluno. Isso implica em adotar um trabalho voltado para a construção do projeto de vida, abrangendo aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Embora a LDB esteja em discussão e muitas críticas pertinentes têm sido feitas às alterações que foram colocadas em vigor, trazendo revisões e alterações, a gente gostaria de ressaltar aqui a importância de, no processo educacional, a gente abordar também essas questões do projeto de vida. Pensamos que é preciso ter espaços destinados a pensar e debater esse ponto. E os ambientes educacionais entram como um importante elemento para possibilitar a reflexão de novas formas de pensar e ser no mundo, sendo também um processo indissociável ao autoconhecimento. É importante lembrarmos que a construção do projeto de vida não se limita apenas ao aspecto profissional, mas também envolve a contribuição para a sociedade e o desenvolvimento pessoal de cada um. O projeto de vida aqui não é apenas uma questão individual, mas também uma questão de saúde pública e educação. Pesquisas na área indicam que proporcionar espaços para que os jovens elaborem seus projetos de futuro é essencial para prevenir comportamentos de risco e promover um desenvolvimento saudável e positivo. A construção de projetos de vida desempenha um papel fundamental na adolescência, funcionando, portanto, não só como um fator protetivo no presente, como também para o futuro. Bom, mas para iniciar nossa reflexão, precisamos primeiro dizer o que é um projeto de vida. As definições de projeto de vida são muitas, e cada autor vai descrever de uma forma diferente. Porém, para nossa análise, vamos adotar a definição de Damon, Menon e Bronk, que definem projeto de vida como uma intenção estável e generalizada de alcançar algo significativo para o indivíduo. Esse compromisso não se restringe ao eu, mas se estende ao mundo ao redor. Alguns autores vão defender a ideia de que o projeto de vida não precisa necessariamente ser significativo para a sociedade, mas sim para o próprio indivíduo. Ele representa um guia para as escolhas e ações, orientando o caminho a ser percorrido em busca de realizações pessoais e relacionamentos com o mundo externo. De qualquer forma, não é possível retirar o adolescente do seu contexto, de forma que sempre a família, a escola, a sociedade no geral estarão implicadas nos projetos de vida dos indivíduos. Esse contexto pode tanto estimular o adolescente a refletir e planejar sua vida, oferecendo oportunidades, como por outro lado, acabar trazendo dificuldades ou não proporcionar condições de escolha. Um estudo realizado pela Fundação Roberto Marinho entrevistou cerca de 1.500 adolescentes brasileiros de classe C, D e E. Estudantes de escolas públicas, trazendo 3 perfis desses jovens em relação aos seus projetos de vida. Foram classificados em autoconfiantes 28%, resignados 31% e desesperançosos 33%, sendo estes os que menos sabem dizer quais são seus objetivos, geralmente não tendo referência e apoio, sendo os que menos se sentem capazes de alcançar e construir suas metas. Bom, e como se constrói um projeto de vida? Sua construção perpassa o entendimento do que o sujeito deseja, de seus valores e propósitos que vão direcionar as decisões e ações do indivíduo. É um processo, portanto, que implica e envolve o autoconhecimento, o planejamento, visando idealmente não apenas o sucesso profissional, mas também o desenvolvimento pessoal, a conexão com a comunidade a partir do estabelecimento de vínculos de identificação em comum. Para essa construção, é importante adotar uma visão ampla do projeto, para que ele, de fato, seja um elemento transformador na vida dos jovens dos mais diferentes contextos culturais e socioeconômicos. Vale lembrar que o projeto de vida não necessariamente precisa ser bem definido, já que ele pode e provavelmente mudará ao longo da vida do sujeito. Cristalizá-lo pode trazer mais ansiedade e pressão para o jovem, por muitas vezes não atender à expectativa criada. Ao explorar a definição de projeto de vida, podemos perceber como esse conceito vai além de simples objetivos pessoais.
Ele representa um compromisso com o crescimento pessoal, a contribuição para a sociedade e a busca por um sentido mais profundo na vida dos indivíduos. Exatamente. Nesse sentido, construir um projeto de vida não é apenas sobre planejar carreiras e pensar sobre o mundo do trabalho, mas também sobre pensar outras possibilidades de futuro, refletir sobre a posição que se tem como sujeito na sociedade de agora e se haver com um modo particular de ser no mundo, os vínculos que se estabelecem e suas implicações. Por isso que é um elemento que acaba sendo também essencial para afastar os jovens de comportamentos de risco e promover práticas de cuidado. O projeto de vida atua como um fator protetivo na vida dos adolescentes, já que, para sua construção, são necessárias projeções para o futuro, e sabe-se que adolescentes que têm expectativas para o futuro são menos propensos a se engajar em comportamentos de risco, que são comportamentos que podem trazer prejuízos a si próprios e ou outras pessoas. Além disso, ter um projeto de vida fornece suporte para lidar com situações adversas. Assim, eles são um fator de proteção porque sabe-se que adolescentes que possuem um projeto de vida bem definido são menos propensos a se envolverem em comportamento de risco, como o uso de drogas ou comportamentos sexuais de risco, de modo que a construção de um projeto de vida atua como um elemento de proteção, orientando os jovens em direção a um futuro satisfatório. E, além disso, o projeto de vida contribui para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens, promovendo o engajamento com a comunidade e a construção de relações significativas. Ele fornece suporte para lidar com desafios e adversidades, preparando os jovens para enfrentar o futuro com mais segurança e confiança. Bom, como já ficou claro, é importante destacar que projetos de vida não são apenas sobre o aspecto profissional, abrangendo também a realização pessoal, a contribuição para a sociedade e a busca por um sentido mais profundo na vida. Tem o poder de transformar realidades. Desafia os adolescentes a refletir criticamente sobre eles mesmos e seu lugar no mundo, os incentivando a superar obstáculos. Esse potencial de transformação orienta os jovens em direção a um futuro significativo e gratificante, comprometendo esses jovens com o desenvolvimento pessoal, sempre considerando, é claro, as condições reais e suas respectivas possibilidades de superação. Toda essa potência se dá pois a sua construção oferece a oportunidade de revisitar vivências passadas e identificar possibilidades de transformação, permitindo assim uma reflexão crítica sobre a realidade. Assim, ao considerar o aspecto transformador do projeto de vida, se torna clara sua importância, justamente por ele influenciar positivamente o desenvolvimento dos jovens, os impulsionando a buscar novos desafios, superar os obstáculos e construir um futuro alinhado com seus valores e propósitos. Há algumas décadas, em nossa sociedade, era possível definir algumas trajetórias previsíveis de vida para os jovens e especialmente para a entrada na vida adulta, sair da casa da família ao casar e trabalhar, por exemplo. Essas trajetórias já não são mais percebidas dessa mesma forma. Podemos dizer que hoje há uma maior variedade de possibilidades em relação à trajetória da vida adulta. Diante dessas muitas possibilidades e pressões enfrentadas pelos jovens, discutir o projeto de vida é crucial. Precisamos apresentar alternativas e encorajá-los diante das escolhas, considerando suas realidades. Essa discussão se torna fundamental na atualidade, considerando as múltiplas possibilidades e desafios que os jovens enfrentam em sua vida. É essencial também que a discussão sobre projetos de vida não se restrinja à questão profissional e mercado de trabalho. Sabemos, claro, que essa é uma grande preocupação para os adolescentes e deve ser contemplada no projeto de vida, mas é essencial que não seja o único aspecto dos projetos. Para a construção de projetos de vida que vão além da questão profissional, é essencial considerar as demandas e desafios enfrentados pelos jovens para além da pressão do mercado de trabalho, como a falta de vínculos sociais, a influência familiar e a falta de tempo para investir em atividades extracurriculares. Essas questões destacam a importância de promover uma discussão ampla e acolhedora sobre os projetos de vida, visando o bem-estar e o desenvolvimento integral dos adolescentes. Além disso, pensar sobre projetos de vida deve envolver toda a interseccionalidade das questões de raça, classe e gênero, considerando as diferentes realidades e desafios enfrentados pelos jovens. É fundamental promover um diálogo inclusivo e sensível, que estimule a reflexão e a construção de projetos de vidas mais conscientes e autênticos, em que os indivíduos sejam possibilitados a entrar em contato com o que realmente desejam e não somente ir conforme o fluxo do pensamento hegemônico da sociedade. Para promover esse diálogo empático e construtivo sobre o tema, os educadores e profissionais da área da educação devem estar atentos às demandas e desafios enfrentados pelos jovens. Bom, mas é papel de quem criar esses espaços? Esse papel cabe aos adultos de referência dos adolescentes, mas principalmente é um papel dos educadores. Educadores desempenham um papel vital auxiliando os adolescentes na construção de seus projetos.
Eles devem promover vínculos com os alunos, compartilhar experiências e instigar reflexões sobre o futuro, considerando sempre a saúde psicológica e social dos adolescentes. Fazendo isso, os educadores se tornam apoio para os jovens, ajudando-lhes não apenas a entender a importância de se ter projetos de vida, mas também contribuindo e orientando eles para que construam de fato seus projetos. Os educadores devem considerar a importância da saúde psicológica e social dos jovens ao abordar o tema dos projetos de vida. É fundamental promover atividades que estimulem o autoconhecimento, a autoestima e o desenvolvimento de habilidades interpessoais, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida dos adolescentes. Essas atividades podem ser diversas, incluindo atividades de reflexão sobre o passado e projeções para o futuro, pensar como a vida será em 5, 10 e 15 anos. Imaginar futuros ideais e então pensar como ele pode se dar na realidade. Atividades de conversa entre os adolescentes para que compartilhem suas ideias. Escrita de poemas ou desenhos que pensem sobre projetos de vida. Essas atividades tanto podem fazer parte de espaços específicos, como a disciplina que mencionamos no início, denominada Projeto de Vida, como de oficinas, propostas extracurriculares ou mesmo com um tema trabalhado de forma transversal, nas disciplinas comuns ao ensino médio, por exemplo, em português, literatura e história. Além das atividades que podem ser promovidas para os adolescentes, os educadores também podem envolver os pais no processo de construção dos projetos de vida dos jovens, promovendo reuniões, diálogos que estimulem o apoio e a participação da família nessa jornada. Ao criar um ambiente de colaboração e parceria entre escola e família, os educadores fortalecem o suporte emocional e o acolhimento necessário para o desenvolvimento saudável desses adolescentes. Por fim, os educadores podem estimular a reflexão e a autonomia dos jovens ao abordar o tema dos projetos de vida, incentivando-os a pensar de forma crítica sobre suas escolhas, desejos e aspirações. Ao promover um espaço de diálogo aberto e acolhedor, os educadores contribuem para o desenvolvimento de projetos de vida significativos, tendo sempre em mente a sua mutabilidade. Ao nos aprofundarmos na reflexão sobre o projeto de vida, torna-se evidente que sua ausência pode acarretar implicações profundas na vida dos jovens. A falta de metas e desejos em relação à vida pode deixar os jovens desorientados, sem uma bússola para guiar suas escolhas e ações. Nesse vácuo, há o risco de baixa motivação, ausência de ações que possam promover crescimento pessoal e interação com a comunidade e, como indicam as pesquisas, também maiores riscos de engajamento em comportamentos que podem ser um risco a eles ou alguém, uma vez que a ausência de metas claras e significativas pode levar à busca de gratificação imediata e impulsiva. Portanto, ao encerrarmos essa jornada de reflexão, somos confrontados com a urgência de incentivar e apoiar a construção de projetos de vida que contribuam para o desenvolvimento dos jovens, sempre tendo em mente que funcionam como uma ferramenta de incentivo à saúde mental e não são estáticos ou definidores do curso de vida desses jovens. Não é apenas um chamado para a realização pessoal, mas uma necessidade imperativa para a promoção da saúde mental e o desenvolvimento saudável da sociedade como um todo. Que possamos continuar nutrindo espaços e diálogos que estimulem o florescimento dos projetos de vida e possibilitem o compartilhamento de preocupações e ansiedades. Essa fase da vida, cheia de definições e decisões sobre o futuro, pode ser muito ansiogênica, sendo importante assim que seja apresentado o valor dela, assim como sua possibilidade de mudança, para que esses jovens não se prendam tanto a ideais e se decepcionem caso não sejam atingidos. Em resumo, o projeto de vida é um caminho reflexivo de autoconhecimento e contribuição para a sociedade. Continuar a promover essa reflexão, ajudando os jovens a aliviar sua carga ansiogênica, que se dá pelo peso das decisões e expectativas que envolvem o futuro. Apoiar os jovens nesse processo é essencial para seu desenvolvimento integral.